Oi, gente. Então, eu tinha prometido, né, pra vocês, no vídeo que compartilhei ontem, que eu iria gravar uma videoaula pra vocês explicando o conteúdo do bloco de atividades, tá? Então, a gente vai começar essa videoaula fazendo uma revisão de potenciação, porque a primeira atividade do bloco de vocês fala sobre potenciação. E aí, eu já escrevi algumas coisinhas aqui no quadro, para que a gente pudesse adiantar. Então, vamos lá. A potenciação, ela pode ser representada pela seguinte fórmula. Eu tenho um número elevado a um expoente, no qual este número, ele vai ser multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que esse expoente indicar. Como assim, Pro? Vamos a um exemplo. Eu tenho 2 elevado a 3. Então, o número que vai multiplicar por ele mesmo vai ser o número 2. E quantas vezes que esse número ele vai multiplicar por ele mesmo? Ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, significa que eu vou repetir o número 2 3 vezes. 1, 2, 3. E vou realizar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. E agora eu multiplico o resultado por 2. 4 vezes 2, 8. Então, significa que o meu número 2 elevado a 3, eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e o resultado é 8. Outro exemplo. Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo? 2. E quantas vezes eu vou fazer isso? 6 vezes. Então, vamos lá. Então, eu estou fazendo 6 vezes. Então, vamos realizar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, eu tinha o meu número 2 elevado ao expoente 6 e eu multipliquei o número 2 por ele mesmo 6 vezes e que teve como resultado o 64. Deixa eu só pegar aqui a atividade de vocês, tá? Só um instante. Que o primeiro bloco de questões, ele vem falando exatamente sobre a primeira atividade, justamente sobre a potenciação. Beleza? Vamos fazer só mais um exemplo e aí a gente vai fazer a leitura do poema. Então, eu tô deixando aí para vocês darem uma olhadinha na explicação. Letra C. Vou botar um número diferente agora. Então, agora, eu tenho qual é o número que vai ter que ser multiplicado por ele mesmo? O 3. E quantas vezes eu vou ter que fazer isso? 3 vezes. Então, eu vou repetir esse número 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Tá? Então, só dando uma revisada em potenciação, eu tenho um número na base, que significa que é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. E quantas vezes eu vou multiplicar este número por ele mesmo? Quantas vezes o meu expoente indicar? Aqui o meu expoente foi 3, eu multipliquei por ele mesmo 3 vezes. Aqui o meu expoente foi 6, eu multipliquei por ele mesmo 6 vezes. Aqui o meu expoente foi 3, eu multipliquei o número por ele mesmo 3 vezes. E aí eu peguei uma situação problema, um poema, que é um poema matemático, porque ele traz um problema de potenciação pra gente resolver. Vamos lá. Com apenas 8 laranjas, perdão, gente, aqui não é laranjas, 8 laranjeiras. Vamos lá. Com apenas 8 laranjeiras, que são pés de laranja, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos,
cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, o número de frutas encontrarei. Que número é esse? Então, fizemos a leitura, agora vamos reler novamente, procurando dados que a gente possa resolver a quantidade de laranjas que a gente vai ter nesse pomar. Com apenas 8 laranjeiras. Então, a primeira coisa que ele nos diz é que tem 8 pés de laranja. Formei o meu pomar, são grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma, ou seja, cada laranjeira com 8 galhos. Cada galho com 8 ramos. E cada ramo com 8 frutas, ou seja, 8 laranjas. Contando com paciência, o número de frutas encontrarei. Que número é esse? Então, observe. Eu circulei o número 8 quantas vezes? 4 vezes. Então, significa que eu vou ter uma potência de base 8 e de expoente 4. Como assim, minha pró? Eu vou ter 8, que foi o número que ele repetiu. Quantas vezes ele repetiu esse número? Então, eu preciso resolver essa minha potência de 8, tá? Então, eu vou repetir o número 8 quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. Vou fazer essa conta aqui no canto. 64 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Fico 2, sobe 3. 6 vezes 8, 48. Com mais 3, 51. Então, 64 vezes 8 dá 512. 512 vezes 8. Aproveitar aqui o canto e vamos continuar a conta. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 1 vezes 8, 8. Com mais 1, 9. E 5 vezes 8, 40. Então, 512 vezes 8 deu 4.096. E resolvemos a potência de 8. E resolvemos quantas laranjas tem no pomar. Então, quantas laranjas tinha no pomar? 4.096 laranjas. Ok? Então, isso aqui foi para dar uma base para vocês de potenciação, que é a atividade 1 de matemática do caderno. E porque a potenciação, ela é base para o assunto que é notação científica, que é o que a gente vai trabalhar na atividade 2. Vou só apagar aqui, deixando do lado de lá do poema, porque se vocês quiserem copiar. E vamos começar a trabalhar com notação científica, tá? Vou só escrevendo aqui enquanto vocês observam o lado de lá. Enfim. Notação científica, que é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Coloquei aquela fórmula ali, vamos lá. Significa que a notação científica, ela é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos, de uma forma que fique mais acessível e que a gente não precisa escrever toda a extensão deste número. E para que isso seja necessário, nós vamos colocar os números entre 1 e 10. Então, a notação científica, a gente vai colocar os números entre 1 e 10. E a forma que a gente vai representar esses números é assim: A vezes 10 elevado a N. Mas quem é esse A e quem é esse N? Esse A vai ser justamente o número que a gente vai configurar ele. E ele deve estar entre 1 e 10. E quem vai ser esse N? Quando a gente observar o número, nós vamos analisar se ele tem vírgula, qual é o valor que ele representa, e precisamos colocar este número entre 1 e 10. Ele não pode ser maior que 10, ele não pode ser menor do que 1. Ele tem que estar entre 1 e 10. E quando a gente encontrar a vírgula dele, a gente vai ter que deslocar essa vírgula para que deixe esse número entre 1 e 10.
E a quantidade de números que essa vírgula andar vai ser justamente o N que a gente vai colocar. Se a vírgula andar 2 casas, a gente vai colocar 2. Se andar 3, a gente vai colocar 3. Se andar 10, a gente vai colocar 10. Então, o N é a quantidade de números que a vírgula vai se deslocar. E esse N, esse número que a gente vai colocar, que é a quantidade de números que a vírgula vai andar, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. E isso vai depender da direção que esse número vai, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor como é que fica isso. Então, botar aqui como primeiro exemplo, o exemplo que está aí na atividade de vocês. 2 bilhões. Esse número é um número muito grande. Então, ele não está entre 1 e 10. Na verdade, ele é muito maior do que 10. E nós precisamos colocar este número entre 1 e 10. Então, eu disse para vocês que a gente precisa identificar a vírgula. Olhando para este número, tem alguma vírgula aqui? Isso aqui são apenas pontos, que eles podem existir ou não. Mas ele não é vírgula, tá? Se o número ele não tem uma vírgula, então vocês não estão vendo vírgula aqui, significa que a vírgula dele está no final. Então, vocês vão colocar a vírgula dele no final. E o outro passo vai ser colocar este número entre 1 e 10. Se eu viesse aqui andando e botasse a vírgula aqui, eu ainda iria ter 200 milhões. Se a minha vírgula viesse para aqui, eu ia ter 20 milhões. Se a minha vírgula viesse para aqui, eu ainda ter 2 milhões. Bora acelerar aí um pouquinho isso? Eu vou vir para aqui. Eu vou ter 20, zeros. Ah, outra dica. Os zeros que ficam depois da vírgula, a gente corta eles, ó. Não utiliza mais. Se a minha vírgula fosse para aqui, eu ia ter 20. 20 ainda é maior que 10? É. Então, ele não está entre 1 e 10. Então, significa que ela não pode vir para aqui. Ela vai ter que vir para onde? Para aqui. O número 2, ele está entre 1 e 10? Sim. Eu também corto esse zero. E eu acabei de colocar o meu número de 2 bilhões entre 1 e 10. Então, qual foi o número que eu achei? O 2. O número está entre 1 e 10. Então, no lugar do meu A, eu vou colocar quem? Um 2. Vou repetir vezes 10. E quem vai ser o meu N? Eu disse para vocês que o meu N é a quantidade de números que a minha vírgula vai andar. Ela estava no final e ela veio para aqui. E aí eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre para onde ela está. Então, 9 casas ele andou. Então, significa que eu vou colocar o meu número 9 ali no lugar do N. Mas eu disse para vocês também que este meu expoente ele vai ser positivo, ele vai ser negativo. E isso vai depender para que lado ele vai, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Então, observem, eu estou de frente para o quadro, minha direita e minha esquerda. A vírgula estava aqui e veio para essa direção. Então, ela andou sentido, ela foi para esta direção. Ela andou sentido direita ou sentido esquerda? Ela veio sentido esquerda. E toda vez que a minha vírgula ela se deslocar para a esquerda, o meu expoente, ele vai ser, deixa eu colocar aqui, ó, positivo. Então, toda vez que ela se deslocar para a esquerda, o meu expoente, ele é positivo. Eu preciso colocar um maisinho aqui, Pro? Não. Eu só vou colocar o sinal, presta atenção. Eu só vou colocar o sinal se o meu expoente ele for negativo. Se ele for positivo, eu não preciso colocar. Bora fazer um outro exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo pra gente fazer. 210 milhões. Deixa eu tirar os pontos para não confundir vocês. Mais uma vez, eu tenho vírgula ali? Não.
210 milhões está entre 1 e 10? Muito maior do que 10. E se ele não tem vírgula, significa que a vírgula está no final. E eu preciso deslocar essa vírgula para que o número fique entre 1 e 10. Vou adiantar aqui o processo e botar minha vírgula aqui. E eu disse para vocês que a gente faz o que com os zeros que estão depois da vírgula? Corta ele. E eu fiquei com 21. Só que 21, ele está entre 1 e 10? Não. Porque 21 ele é maior do que 10 e o meu número ele tem que ser maior que 1 e menor do que 10. E 21 ele é maior que 10. Então ele não pode ser. Então a minha vírgula ela não vem para aqui, ela vem para aqui. E eu vou cortar 1 também? Não, você só corta os zeros. O 1 ele continua. Significa que o número ficou 2,1. 2,1 é menor que 10? É maior que 1? Também. Então ele está entre 1 e 10. Então é 2,1 vezes 10. Eu sempre vou ter que colocar esse vezes 10? Sempre vai ter que colocar esse vezes 10. E o meu expoente eu vou contar a quantidade de números que a minha vírgula andou. Tava aqui, parou aqui. Então andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Mais uma vez, eu andei para a direita ou para a esquerda? Eu andei para a esquerda. Então, o meu expoente ele é positivo e eu não preciso fazer mais nada. Último exemplo. Deste aqui. Um número menor do que a gente estava utilizando. Número 185. Mais uma vez. Ele é maior do que 10? Sim. Então, ele não se encaixa entre 1 e 10. Eu preciso transformar ele, colocar ele na notação científica. Eu tenho vírgula aqui? Não, não tenho vírgula. Então, significa que a minha vírgula ela está no final. E eu preciso colocar este número entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 18,5. Ainda está maior que 10, não pode. Então, a minha vírgula ela vem para aqui. Então, o meu número é 1,85. Por que a senhora não cortou? Porque eu só corto os zeros, ok? 1,85, repito a base 10 e preciso contar quantos números a minha vírgula andou. Então, ela estava aqui e veio para aqui. Então, andou 1, 2. Andou para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, se andou para a esquerda, o meu expoente ele é positivo. E agora a gente vai analisar como é que a gente faz quando o expoente ele é negativo. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Só vai mudar o sentido que a gente vai deslocar a nossa vírgula, ou seja, o lado que a gente vai deslocar a nossa vírgula. E aí eu vou continuar, porque a parte teórica é a mesma. A gente parou na letra C, vamos para a letra D. E eu vou colocar o mesmo exemplo que está aí no caderno de questões de vocês. Deixa eu ver aqui quantos zeros. É o número 5. Pronto. Então, 0,00000. É um número maior que 10? Não. É um número menor do que 1. E aí vem outra dica para vocês. Toda vez que eu tiver 0, alguma coisa, significa que esse número ele é menor do que 1. Então, eu preciso colocar este número entre 1 e 10 para colocar ele em notação científica. Aí vem o segundo passo, identificar a vírgula. Eu tenho vírgula nesse número? Agora eu tenho. A minha vírgula está bem aqui. E eu preciso deslocar a minha vírgula, fazer com que ela ande, para colocar o meu número entre 1 e 10. Vou colocar a minha vírgula aqui. E eu disse que o que a gente faz com os zeros de antes? Corta eles. 0,5. 50 centavos. É mais do que R$1? Não. Então significa que eu ainda continuo com um número menor do que 1. Então, a minha vírgula ela não pode ficar aqui. Ela vai ter que ficar onde? Aqui. E esse zero também eu corto. 5. 5 tá entre 1 e 10. Ele é maior que 1? É. Ele é menor do que 10? É. Então, eu achei o meu número. Então, é 5. Repito a mesma coisa.
vezes 10 e vou contar quantos números a minha vírgula teve que andar para chegar até ali. Ela estava aqui, teve que vir para aqui. Então, quantos números ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números ela teve que andar. E aí vem um outro detalhe. Agora, a minha vírgula, ela andou para a direita ou para a esquerda? Ela andou para a direita. E isso vai mudar apenas o meu sinal. Se aqui andou para a esquerda e foi positivo, aqui ele vai andar para a direita e o meu expoente vai ser o que agora? Vai ser negativo. E aí está o estopim, o ponto crucial de notação científica. Toda vez que, que a minha vírgula vier para a esquerda, o meu expoente é positivo. Toda vez que a minha vírgula vier para a direita, o meu expoente ele é negativo. E eu disse para vocês, quando é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Eu só vou colocar o sinal quando ele é negativo. Vamos fazer só mais alguns exemplos. Letra E. Mais uma vez, toda vez que o número começa com 0, ele é menor do que 1. E eu preciso colocar, para botar em notação científica, entre 1 e 10. Vou identificar a vírgula. Onde é que está a vírgula? Aqui. E vou adiantar. Se eu colocar a minha vírgula aqui, a gente faz o que com os zeros? Corta os zeros. Eu tenho 12. 12 é maior que 10. Então, a minha vírgula ela não pode ficar aí, porque ele não se encaixa nesse critério que tem que estar entre 1 e 10. Então, significa que a minha vírgula ela vai ter que estar aqui, ó. Então, o número que eu achei foi 1,2. E aí, eu faço a mesma coisa, vezes 10. E vou contar quantos números a minha vírgula daqui para aqui andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. E mais uma vez, eu vou fazer aquela análise. Eu andei para a direita ou para a esquerda? Eu andei para a direita. Expoente positivo ou negativo? Negativo, e eu coloco o sinal. Só mais um exemplo pra gente encerrar. Deixa eu ver aqui, um exemplo pra gente encerrar. O mesmo exemplo que tá aí no caderno de vocês. Toda vez que o número começa com 0, significa que ele é menor do que 1. Outra coisa que eu tenho a fazer é identificar a vírgula. A minha vírgula está aqui. Depois disso, eu preciso colocar o meu número entre 1 e 10. Então, eu vou colocar... Se eu colocar a vírgula aqui, a gente cancela os zeros. Eu vou ter 879. Não pode, tá maior que 10. Se eu botar a vírgula aqui, eu vou ter 87,9, maior que 10. Se eu botar a vírgula aqui, 8,79, menor que 10, maior que 1. Entra no meu critério entre 1 e 10. Então, significa que aqui eu tenho 8, tá certo, 8,79. Repita a mesma coisa, vezes 10, sempre vai ter esse vezes 10. E vou contar o número de casas que ele andou. Estava aqui e veio para aqui. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Andei para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, o meu expoente, ele é negativo. Tá? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para que vocês possam ver o quadro. Então, eu espero que eu tenha contribuído e ajudado vocês com a explicação do conteúdo, tá? Aguardo vocês amanhã na nossa sala de aula virtual. Então, por favor, baixem o Meet, ele é levinho, para que vocês tentem fazer atividade hoje e cheguem com dúvidas.
para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. Porque a gente está estudando já os conteúdos programáticos para o oitavo ano de vocês. Claro que de uma forma diferente por causa de tudo isso que está acontecendo, mas que a gente dê continuidade aos nossos estudos, tá? Um beijo e eu aguardo vocês amanhã na nossa sala virtual. Tchauzinho!